Bom dia, nação rubro-negra. Estou chegando aqui nessa manhã de terça-feira para lhe deixar muito bem informado e também atualizado de tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, inicialmente, antes de trazer esse giro de notícias, e olhe pessoal, hoje é muita notícia, é muita informação, sem enrolação e sem especulação. Antes de fazer isso, vou fazer o merchan do nosso canal. Eu pediria a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, que deixe o seu like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que está acontecendo de novidade no nosso canal. Bom, feito o merchan do canal, vamos agora ao vídeo de notícias do Mengão. Depois da decepção, mais uma decepção, o elenco do rubro-negro se reapresentou ontem, segunda-feira, no CT Ninho do Urubu e iniciou a preparação para a partida decisiva e final da Taça Guanabara na próxima quarta-feira, 21 horas e 10 minutos, no Maracanã contra o Fluminense, partida que terá transmissão em TV aberta pela Band. Os titulares e quem jogou mais de um tempo fizeram treinamento, um trabalho regenerativo na academia, e os demais que jogaram pouco tempo, que entraram no decorrer da partida, fizeram um trabalho tático, físico no gramado. Além dos problemas que o Flamengo já tinha, como Bruno Henrique, Vitor Hugo, Felipe Luiz, Eric Pulgar e também Pedro, o jogo de ontem contra o Vasco da Gama trouxe mais dois problemas para o lado rubro-negro. O primeiro, Thiago Maia, com um trauma no pé esquerdo. Inclusive o Flamengo anunciou e informou nas suas redes sociais que Thiago Maia teve um trauma no pé esquerdo e que, portanto, já estava iniciando o tratamento. Inclusive, as imagens que nós vimos do Thiago Maia saindo do Maracanã, foi ele portando uma bota daquela imobilizadora para que não possa haver movimentação no tornozelo esquerdo dele lesionado. O outro foi Davi Luiz, que foi, durante a partida, substituído pelo treinador Vitor Pereira, saiu de campo reclamando e deixou o Maracanã mancando muito. Também foi reavaliado ontem e o Flamengo constatou uma lesão no joelho, os dois sendo dúvida para a partida. Com a provável lesão do zagueiro, com a lesão do zagueiro Davi Luiz, o treinador Vitor Pereira ganha a oportunidade, já que ele não substitui medalhões, né, pessoal? Já que ele não quer se indispor com os grandes donos do time, ele ganha a oportunidade de começar a partida de quarta-feira contra o Fluminense sem um daqueles sem sangue e sem vontade de jogar pelo Flamengo. Coloque na lista também aí o Everton Ribeiro. Agora é a hora e a vez da garotada, meus amigos. Deixa a base voar, Vitor Pereira. Temos aí o Cleiton, temos Igor Jesus, temos Matheus Gonçalves, ávidos por jogar, ávidos por vestir o manto sagrado e performarem. Atitude totalmente diferente daqueles acomodados e mimados jogadores do Flamengo que ganham os melhores salários e entregam o pior futebol. Os jogadores Pedro e Vitor Hugo iniciaram a transição física no gramado do CT Ninho do Urubu. Devem ficar de fora da final da Taça Guanabara por não guardarem tempo útil para total recuperação. Quarta-feira, final da Taça Guanabara contra o Fluminense, 21 horas e 10 minutos. Em relação a esse jogo, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro definiu a equipe de arbitragem que trabalhará em Flamengo e Fluminense. O árbitro será Graziane Maciel Rocha, tendo como assistente na bandeira 1 Luiz Cláudio Regazzoni, como assistente na bandeira 2 Michael Correa e como árbitro de vídeo, o popularmente conhecido como VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda. O clássico entre Flamengo e Vasco teve também confronto entre torcedores do lado de fora do estádio, e o saldo entre todos
entre todos os torcedores, tanto de Vasco como de Flamengo, foi de 8 torcedores dando entrada no Hospital Souza Aguiar. 3 ainda estão internados, 2 desses em estado grave e um está em estado estável. Outros 3 receberam alta e um saiu por vontade própria. E mais um que veio a óbito. Lamentavelmente, a selvageria das duas torcidas em momentos antes que antecederam o clássico. O Flamengo Futebol Feminino fez sua segunda partida no domingo de noite no estádio Luso Brasileiro da Portuguesa e depois de estrear perdendo para o Corinthians perdendo para o Santos Futebol Clube na Vila Belmiro por 3-0, o Flamengo venceu o Avaí de Santa Catarina por 3-0 também. Os gols foram da Sole James, o primeiro, o segundo da Duda e o terceiro da craque Crivellari. O clube agora ocupa a 8ª posição no campeonato e volta a jogar no próximo sábado contra o Real Ariquemes, no estádio Valerião, lá em Rondônia. Olha como o Flamengo vai viajar, o Flamengo Futebol Feminino. Bom, a Ferg antecipou 3 jogos da última rodada do Campeonato Carioca. E com essa antecipação, ela favoreceu o Vasco da Gama na luta pela classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. E eu explico por quê. Enquanto que Volta Redonda e Botafogo, que disputam com o Vasco 2 posições, jogam na quarta-feira, o Vasco da Gama joga somente na quinta-feira em jogo isolado, portanto, já vai jogar sabendo do resultado dos seus principais concorrentes a uma vaga à semifinal do Cariocão. A Conmebol alterou a data do sorteio da fase de grupos da Libertadores 2023. O sorteio, que anteriormente estava marcado para o dia 22 de março, uma semana após o encerramento da pré-Libertadores, agora será realizado em Luque, no Paraguai, no dia 27 de março. Atente agora para o que eu vou falar. Eu vou dizer as datas do calendário oficial da Conmebol para a Libertadores. Dia 27 de março, sorteio da fase de grupos. Do dia 3/4 a 28 de junho é a realização da fase de grupos. No dia 5/7 será a realização do sorteio dos mata-matas. Do dia 19 a 26 de julho, as oitavas de final acontecerão. Do dia 23 ao dia 30 de agosto, a realização das quartas finais da Libertadores. E do dia 27 de setembro ao dia 4 de outubro, serão jogadas as semifinais da competição, chegando ao ápice para que no dia 11 de novembro seja realizado a final da competição. Bom, o assunto do Pix enviado de forma errada ao destinatário teve um desfecho favorável ao Flamengo nesta segunda-feira, com a concessão por parte da Justiça Federal do Rio de Janeiro do bloqueio da conta a qual foi depositado de forma errônea o valor. O valor refere-se aos direitos econômicos pertencentes ao atleta João Gomes, que era jogador do Flamengo e hoje é jogador do Wolverhampton da Premier League inglesa. O Esporte Clube Bahia procurou o Flamengo e negocia a contratação do atacante Marinho. O atleta tem contrato com o mais querido do Brasil até 31 de dezembro e, nesse momento, está sem mais espaço diante do treinador Vitor Pereira, ainda mais devido à ascensão do garoto Matheus Gonçalves, que tem entrado sempre à frente do Marinho nos jogos, né? Lembrando que o Flamengo contratou o Marinho junto ao Santos Futebol Clube por 1,3 milhões de dólares, aproximadamente 7 milhões de reais. Bom, o Sesc Flamengo, vôlei feminino do nosso Mengão, entrou em quadra nesta segunda-feira diante do Minas, jogo que se realizou lá na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul, e partida essa válida pela semifinal da Copa do Brasil 2023. O Flamengo, infelizmente, foi derrotado pelo Minas por 3-1 e assim fica fora da decisão da Copa do Brasil. Bom,
A partida entre Flamengo e Vasco nesse domingo do Maracanã fez a audiência da TV Bandeirantes, transmissora da partida, dar uma surra no Ibope da TV Globo, que participava com o programa Domingão do Hulk. O jogo bateu média de 18 pontos e teve pico de 19 contra 14 pontos do programa Global. O Flamengo Basquete, o orgulho da nação, foi ao Chile no último domingo enfrentar o Universidad Concepción em partida de melhor de 3, válida pelas quartas de final da Champions League das Américas. O rubro-negro venceu a partida por 92-64 e as duas equipes voltam a se enfrentar nessa quinta-feira, dia 9, às 20 horas, no Maracanãzinho, e uma vitória dá ao Flamengo a classificação, confirma o Mengão classificado para a próxima fase da competição. A ESPN mostra na quinta-feira o jogo entre Flamengo e Universidad Concepción do Chile. Os jogadores do Flamengo, Cebolinha e Marinho, que tinham sido indiciados pelo TJD do Rio de Janeiro por conta da partida entre Flamengo e Botafogo, que se realizou lá na Arena Mané Garrincha, em Brasília, eles que tinham sido denunciados por presentear torcedores que tinham invadido o gramado do Mané Garrincha. No julgamento que se realizou na tarde de ontem, da segunda-feira, os dois jogadores rubro-negros foram absolvidos de qualquer punição. Lembrando que dois jogadores do Botafogo também julgados, e eles que tinham sido expulsos naquela mesma partida, Marçal pegou 6 jogos e Tiquinho Soares pegou 8 jogos, portanto os dois fora do campeonato carioca. O Flamengo Basquete iniciou a venda dos ingressos para a partida decisiva pelas quartas de final da Champions League da América contra a Universidad Concepción do Chile, que vai ser realizado na próxima quinta-feira no Maracanãzinho. Uma vitória garante o Mengão na próxima fase. E devido ao Dia Internacional da Mulher, que se comemora na quarta-feira, dia 8, um dia antes da partida, o Flamengo fez uma promoção para que as 1.000 primeiras mulheres que adentrarem o ginásio do Maracanãzinho não pagarão ingressos. Bom, meus amigos, Flamengo e Vasco proporcionaram no domingo no Maracanã uma renda superior a 5 milhões de reais. O Flamengo ficou com aproximadamente 26,7% desse valor, mais precisamente o Flamengo ficou com R$ 1.340.100,68. E o Vasco, R$ 4.500 a menos que o Vasco. E por que o Vasco ganhou mais do que o Flamengo? Porque o Flamengo pagou sozinho o custo dos exames antidopings, porque foi ele que pediu. Bom, o reformado estádio do River Plate, o tão famoso Monumental de Núñez, agora reformado e com aumento de capacidade para absorver 83.196 torcedores, é o favorito da Conmebol para absorver a final da Libertadores da América 2023, que está marcado para o dia 11 de novembro do corrente ano. Bom, agora falaremos um pouco do mercado da bola rubro-negro, né? O Ângelo, a situação do Ângelo com o Flamengo, o Ângelo que pertence ao Santos, as notícias não param. Santos considera que pode haver sim negócio e clubes podem acertar a negociação. Valores continuam naquela mesma faixa desde o início, mais ou menos 13 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Em relação a Marinho, atacante, teve confirmado o interesse por parte do Sport Clube Bahia, lá da Boa Terra. Ele que tem contrato com o Flamengo só até 31 de 12 de 2023 e, nesse momento, está fora dos planos do treinador Vitor Pereira. Num primeiro momento, Marinho recusou a proposta do Bahia. As negociações seguem. Em relação a um substituto para o João Gomes, o Flamengo achou em Matheus Uribe, jogador do Porto, volante colombiano, 31 anos, o provável substituto do Pitbull rubro-negro. Ele que já pode assinar um pré-contrato agora, pois não vai renovar com o Porto. O Flamengo planeja compensar financeiramente o Porto para que o mesmo possa liberar Matheus Uribe para que ele possa vir logo para o Flamengo e se
apresentar ao elenco rubro-negro. Bom, as notícias foram essas, eu vou ficando por aqui, pedindo novamente que você se inscreva, que você deixe o like, que você compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado de tudo que tiver acontecendo de novidade no nosso canal. Tá bom, meus amigos? Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!